Olá, hoje vamos falar sobre o texto publicitário. Ele tem duas vertentes muito bem definidas, né, que se chama texto dionisíaco e texto apolíneo. O que a gente pode falar sobre isso? Para começar, o assunto está relacionado à direção de arte, certo? Então, neste caso, por exemplo, me refiro ao seguinte: o diretor de arte ele não precisa ser um redator. Volta aquelas questões anteriores lá que eu sempre digo. O diretor de arte é uma pessoa que tem um conhecimento muito bem estruturado, embasado sobretudo um pouco, né? Porque ele vai fazer parte do princípio da comunicação, relacionado à criação, planejamento e produção. É isso. O diretor de arte tem esse papel muito bem complexo e completo. Então, de qualquer forma, ele é muito confundido com ser designer, porque diretor de arte não é diretor de arte, não é designer. O designer é outro papo, é a pessoa que trabalha com softwares e produz diagramações, enfim, tudo mais. Mas o diretor de arte, do meu ponto de vista, ele não precisa saber fazer nada disso. Não precisa saber fazer nada disso. Ele tem que entender que isso é feito, sim, pelos outros profissionais. Por quê? Porque ele vai pedir desenvolvimento do gênero. Então, a gente fala assim, uma comunicação, ela tem conteúdo verbal ou não verbal. É imagem, fotografia, cores, formas, etc. e tal. E depois a verbal é o texto. O texto. E quando a gente fala em texto, é que eu volto a falar então sobre a questão no sentido de que existem duas vertentes, o apolíneo e o dionisíaco, né? Por exemplo, o apolíneo, ele está relacionado à razão, né? Que a gente tem, por exemplo, uma estrutura chamada exórdio, que seria uma chamada, a narração, tudo que você quer falar sobre o que você quer vender, né? E depois a comprovação de que você está certo com que aquilo vai satisfazer, sim, a necessidade de um público específico, e depois a peroração, que é o epílogo, tipo, vou fazer com que a pessoa volte, é um texto circular, volte a entender aquilo que a chamada publicou, né? Então, é um texto bem complexo, bem completo, ao mesmo tempo ele é próprio para algumas questões, como venda de produtos técnicos, etc. e tal. Em algum momento, quando a gente trabalha com a comunicação no sentido de um approach mais emotional appeal, por exemplo, um apelo emocional, a gente pode trabalhar com um texto chamado dionisíaco. O deus Dionísio, né? A elevação, o prazer, um monte de coisa relacionado à fantasia, ao lúdico, que é brincadeira, relacionado à fábula, à poesia, tudo mais. Então, é um texto que faz com que as pessoas se envolvam. É um texto praticamente uma poesia. Então, o diretor de arte tem que saber qual é o meu momento agora. O produto, eu vou vender um produto com qualificações técnicas, então tá, eu vou trabalhar com texto, vamos dizer assim, apolíneo. Mas eu vou criar um conceito sobre essa marca, sobre esse produto, então tá, eu vou trabalhar com um texto chamado dionisíaco, que é o texto o apelo emocional, trabalhar com poesia, fazer com que a pessoa eleve os seus pensamentos junto com aquele, sabe, com o produto ou o serviço que eu quero vender. Essas questões. Bom, resumindo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o diretor de arte ele tem que sim entender que existe vertentes de texto. Ele vai dizer, olha, para o redator e para o designer, eu quero uma imagem X, Y, Z e um texto envolvente. Esse texto envolvente seria o quê? Um texto com busca emocional seria o quê? O dionisíaco. Agora, se eu vou criar um produto para vender um carro, por exemplo, em algum momento, sim, a gente pode... Já vi várias, vamos dizer assim, comerciais de carro apelando para
para a mitologia grega, etc e tal, blá, blá, blá. Mas que quando eu quero vender em revista, por exemplo, eu tenho que mostrar todas, vamos dizer assim, uma boa chamada para o carro, narrar sobre todas as qualificações dele, comprovar isso tecnicamente e depois, sim, compre, seria a peroração, compre. Volte a questão inicial lá, por que eu ter o melhor carro do ano? É isso, gente, tá bem? Fiquem atentos que diretor de arte ou direção de arte não significa eu ser designer, não significa eu ser redator, não significa eu ser produtor gráfico, não significa eu seja um produtor eletrônico, mas significa sim eu saber de tudo isso e um pouco mais ainda, tá bem? Comunicação é tudo. Fechou?